90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do grupo. Aqui a casa da opinião, com certeza absoluta. Bom, hoje nós batemos mais uma vez o recorde de desempregados no Brasil. Da mesma forma que eu acho que não se pode aferir com exatidão o número de mortos na pandemia do coronavírus, em qualquer lugar do mundo, muito menos no Brasil, onde não se fez testes. Se nos Estados Unidos já tem mais de 1 milhão de infectados, né? A maioria dos mortos está lá, 60 mil ou coisa parecida, aqui também você não tem testagem, tem menos ainda. O país que mais testou foi a Coreia, e a Coreia, de ontem para hoje, não registrou nenhum caso, 0 caso de coronavírus. Mas falando da economia, né? Se a gente bate, vamos admitir que seja verdade isso, que eu acho que não é, porque tem mais 12 milhões e 900 mil desempregados no Brasil, meu amigo, já é o ponto alto ou bem próximo da recessão do ano passado, que foi a pior recessão que o Brasil já enfrentou na sua história. Foi o pior período econômico que o Brasil enfrentou na sua história. E só está começando. Para os americanos, eles estão no meio da pandemia e vai saber. Esse ministro Tait pelo menos fala a verdade, não fica com jogadas políticas, né? Quando perguntado se ele sabia que quando era o pico da doença, ele falou, nós não sabemos nada. Que dia vai ser, quando vai ser. Estamos completamente por fora, pelo menos foi real. Então, lá os americanos, se você quer saber, já bateram nesse primeiro trimestre, a recessão que eles tiveram em 2008 foi aquela causada pelo Lehman Brothers, crise de bancos e aqueles acertos imobiliários que se faziam lá, maracutaias, como as que tem aqui no Brasil pra caramba, e lá o cara foi pra cadeia e fica na cadeia. Não é aqui que entra e sai da cadeia toda hora que quer. Lá o cara foi pra cadeia e ficou na cadeia. Aqueles bandidos que provocaram aquela crise estão na cadeia, e pelo menos um deles que aplicava golpe na Bolsa com prisão perpétua. Disseram pro cara, ou você aceita prisão perpétua e entrega tudo que você tem, ou então toda a sua família vai pra cadeia. O que você quer fazer? Aí botaram o cara na cadeia porque ele aceitou, né? Não queria. Pelo menos ele não foi tão canalha com a família. Perdeu tudo que tinha, era um bilionário que aplicava golpe na Bolsa e pronto, acabou. Está lá na cadeia perpetuamente. Os americanos não vão sentir falta dele, nem eu, nem você também. Aqui, eu tenho uma lista aqui para falar de vagabundo que entrou e saiu da cadeia e que não devia ter saído nunca mais, que nem aquele cara também. Mas lá os americanos já conseguiram chegar aos números da recessão de 2008, que foi terrível. Uma crise que, por sorte do Brasil, os nossos bancos estavam saneados por causa da CPI do Banestado, que foi uma maracutaia que teve aqui, que aconteceu lá no Paraná, tá? E os bancos por aí foram saneados e pegou o Brasil bem. Demos uma sorte enorme naquela época. Lá os americanos já preveem que a recessão pare o crescimento americano mais ou menos em 9%, recue o crescimento americano mais ou menos em 9%. A China já está em 7 ou 8%. 9% representa já uma situação pior, não é? Que a recessão enfrentada pelos Estados Unidos e pelo mundo inteiro com o crack da Bolsa em 1930. Entre as Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então você imagina como é que está a situação da maior potência do mundo. Coincidentemente, anuncia um número de quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Que não é pouco, mas acho que ainda é mais. Eu acho que ainda é mais. Acho que tem mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Eu acho que tem. Então, se a maior potência econômica do mundo
já tem uma recessão prevista para ser pior do que o crack da Bolsa de 1930, não é? As recessões espalhadas pelo mundo são entre as maiores potências econômicas até hoje, que jamais tinham ouvido falar nos últimos tempos de crise econômica do jeito que a gente enfrentava aqui todo dia, enfrentou o ano passado, bateu a nossa porta o ano passado, e aí tem o vírus da fome, que nós já estamos acostumados a enfrentar há muito tempo, só que agora eu pergunto a você, se essas maiores potências do mundo estão nessa situação, imagine o Brasil como é que vai ficar. Já está. E como é que vai ficar daqui para frente? Pequenas, micros, médias empresas que já quebraram, não vão reabrir nunca mais. 3, 4 caras que faziam parte dessas empresas como empregados já estão engrossando o caldo desses quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Acho que tem muito mais que isso. Se os americanos em um mês têm 30 milhões de desempregados, os franceses têm 10 milhões, você imagina o que sobrou da leva passada, o que já perdeu de emprego agora. É que as empresas estão às duras penas tentando segurar o funcionário, fazendo de tudo para segurar o funcionário. Essa empresa aqui que eu tenho orgulho de trabalhar, faz 18 anos e tenho mesmo, até o dia que o dono queira que eu trabalhe aqui, essa empresa aqui está fazendo das tripas coração para manter o funcionário. Até onde vai manter o funcionário, não sei. Nenhuma empresa do Brasil sabe. As maiores empresas do Brasil estão feridas mortalmente pela economia. Já vinham feridas pela recessão do ano passado, né? E não se esperava que um vírus assassino como esse aparecesse e, de repente, começasse a dizimar parte da população mundial, chegando a mais de 3 milhões de infectados. Tem 1 milhão de curados também, isso ninguém fala, mas tem. Tem 1 milhão de curados, mas já leva muitas vidas, mais de 200 mil pessoas perderam a vida no planeta. O que eu estou dizendo é que aquele ministro falou uma coisa correta ontem. É claro que a gente tem que preocupar-se com a saúde, com o risco de morrer. Isso está implícito numa pandemia, num vírus que tem algumas boas notícias que eu vou falar rapidamente aqui para você, para não tomar muito seu tempo, mas vou falar, né? Na parte científica, mas o risco de morrer é muito grande. Eu, por exemplo, sou do grupo de risco. Dificilmente eu sobreviveria a essa pandemia se eu não tomasse os devidos cuidados que eu estou fazendo o possível para tomar. Não deixei de trabalhar, mas estou fazendo o possível e impossível para me arriscar o menos possível. Mas eu tenho problema cardíaco, sou diabético, e daí para frente. Assinei até termo jurídico que eu reconheço isso e que mesmo assim estou trabalhando com todas as precauções possíveis e imagináveis. E quem não está trabalhando? E quem está com a empresa fechada? E quem está morrendo de fome? E quem já perdeu o emprego? E quem não tem aplicativo aí, cliente no aplicativo há 800 anos? O que eu estou querendo dizer que se a França, a China, a Itália, a Espanha, as maiores economias do mundo, incluindo a maior delas, os Estados Unidos, têm 30 milhões de desempregados, primeiro você acha que só temos 13 milhões de desempregados? Claro que não, tem muito mais. E você acha que os caras preveem a recuperação, diziam que a curva era em V, agora a curva é em U. Eu não entendo bem isso aí, mas o U é bem sugestivo, porque parece que a economia americana, de quem depende a economia do mundo inteiro, não é? De quem depende o mundo inteiro, a economia americana ela só vai voltar aos patamares que estava atingindo antes da crise do coronavírus em 2022. A economia americana, imagine nós. Bom, de um lado tem o presidente da República que se preocupa com a economia e com a saúde. Do outro lado tem governadores, como do Rio, como daqui, e prefeitos, tá? Que pensam que tem que... o primeiro lugar é a saúde, a preservação da vida.
né? Até determinado ponto. Até determinado ponto. Porque pensam na saúde e na vida, mas na hora de distribuir comida no Bom Prato, a comida é uma porcaria. Na hora de fazer fila no Bom Prato, não tem distanciamento social. Né? No caso municipal, o transporte coletivo e também no estadual está lotado, cheio de gente em pé sem máscara. Aí ontem foi anunciada a necessidade de usar máscara, não sei a partir de que dia. Pô, por que não anunciou isso desde o começo? A necessidade de usar máscara desde o começo. Se não tem dinheiro, e tem dinheiro pra caramba o estado de São Paulo, mas se não tem dinheiro para distribuir máscara pro povo, que pelo menos diga ao povo, amarra um pano na cara e vai pegar o ônibus. Agora, marcar dia para usar máscara? Como é que você pode fechar a economia e deixar o transporte coletivo lotado? Como é possível um negócio desse? Tanto na parte municipal quanto na parte estadual. Eu não ouvi a entrevista do Bruno Covas agora há pouco, não deu para ouvir. Eu não sei se vocês ouviram aí, Garrafa e Agostinho, que a gente estava produzindo o nosso programa. Com certeza uma grande audiência da Rádio Bandeirantes, ao gente, ouviu. Eu não sei se ele falou mais ou menos o que o Aparecido falou para o Jornal o Globo ontem. A cidade de São Paulo, se continuar desse jeito, dificilmente vai abrir do jeito que o povo queira que abre, porque haverá restrições por parte do prefeito de São Paulo. Ora bolas, o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo estão mais ligados que o Batman e o Robin. Não é verdade? É uma dupla ali. Os dois estão ali, juntos. Né? Estão sempre juntos, almoçando, jantando, dando entrevista coletiva. E daí por diante. Então não adianta o Dória falar assim, vou abrir isso, aquilo outro e tal. Mas os prefeitos terão a prerrogativa de abrir as suas cidades, de abrirem as suas cidades. Aí vem o cara aqui, o Bruno Covas, e fala assim, eu não vou abrir isso, não vou abrir aquilo, não vou abrir aquilo outro. E representa, sabe o que isso representa? Mais da metade da população do estado mais populoso e mais rico da nação. Então não adianta nada o Dória dizer que vai abrir um monte de coisa no estado de São Paulo, se o Bruno Covas tem lá 23 milhões de habitantes na região da Grande São Paulo, tomar decisões diferentes. Eu não sei o que ele falou pro jornal Gente. Daqui a pouco o Agostinho, Garrafa, certamente vão me lembrar do que ele falou, porque eu não ouvi. Não deu tempo de ouvir. Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, e é muita gente, né, pela audiência que tem, deve estar sabendo disso. Me parece uma jogada aí entre um e outro para, olha, eu abro tudo e você abre menos. Entendeu? Bem, porque o povo já está quase que em desobediência civil, não está respeitando quarentena coisa nenhuma. É um risco, é claro que é um risco grande, é um risco terrível. É um risco, porque se você não sabe, e é bom você saber, lá nos Estados Unidos, tá, que o cara recebeu já um chequinho de $1.000 que o Trump mandou para a casa dele, representa quase R$6 mil, não R$600, representa 10 vezes mais, em dinheiro real mesmo, porque quanto mais o dinheiro deles vale, e lá vale, como vale no mundo inteiro, menos vale o nosso, entendeu? Quando você pegar os 600, já não são mais 600, entendeu? E filas, e problema no aplicativo da Caixa, e olha, o código não foi gerado e tal. Então, lá, amigo, se a situação tá brava lá, imagina como é que vai ficar a situação aqui, mas de ontem para hoje, eu não sei, acho que morreram 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. A Coreia teve 0 de morte. A Espanha já caiu para 200 e pouco. A França também diminuiu muito o número de mortos. O número de curados aumenta cada vez mais. O número de pessoas internadas naquele núcleo europeu que foi o epicentro da crise depois da China diminuiu muito o número de pessoas internadas. E no Brasil a gente está fazendo a curva para cima. Queira o governo federal, queira o Bolsonaro ou não, a gente está fazendo a curva para cima, está subindo o número de mortes. Mas porque o Dória não está dizendo a verdade do número de mortes que ele está falando. Então, que investigue, não adianta ficar falando sem prova também. Né? Investiga se ele está falando a verdade ou não está. Porque, ao que foi determinado pelo governador aqui de São Paulo,
Toda morte que não seja uma morte violenta é coronavírus. Se o cara cair de um prédio, é coronavírus também? Não, essa é uma morte violenta, né? Mas se ele cair da calçada e bater a cabeça, aí pode ser considerado coronavírus. Então, sei lá, também qual que é essa aferição. Eu não vou colocar em xeque a aferição do Estado de São Paulo, porque eu não confio na aferição do Brasil inteiro. O Brasil inteiro está testando errado. Aqui, o que o Bolsonaro sugere é que o Dória está botando tudo quanto é caso, no caso de coronavírus, para torrar a paciência dele e dizer que está usando a saúde e fechar de novo a economia, continuar fechada a economia. Esse é o argumento do Bolsonaro. Não é? O Dória fala do outro lado que a testagem do Brasil não é a testagem correta, que está morrendo mais gente do que o governo diz através do Ministério da Saúde. Fica essa briga política e, no meio disso, o povo morrendo de fome e de doença. Algumas notícias positivas nós temos aí. Tá? Tem um teste feito na China, um teste sério feito na China, com acho que quase 300 pessoas, 252 ou 258 pessoas. Esse teste prova, quase com segurança total, que as pessoas, quando são infectadas pelo vírus, elas não têm a chamada reinfecção. Que o que está se dizendo é que o cara pode pegar o coronavírus de novo. Esse teste chinês chega bem próximo da realidade, prova que a pessoa que sobrevive ao coronavírus cria anticorpos, tanto que estão pensando em usar até o plasma sanguíneo das pessoas que sobrevivem para gerar anticorpos em quem tem imunodeficiência e daí por diante, não é? Então essa é uma boa notícia. E só não se sabe o período que você fica imune à doença depois de pegá-la. Se é 1 ano, se é 2 anos, mas até lá nós temos que descobrir a vacina, porque senão a humanidade vai diminuindo a cada período sazonal que tem de gripe, influenza, vai ter desse maldito coronavírus daqui para frente. Vai ter. Não é? Então tem que ter a vacina. Quanto à vacina, aquela notícia de Oxford é a melhor notícia, porque trata exatamente do seguinte, parece que eles já vão começar realmente a produção em massa dessa vacina, não sei se não só na Inglaterra, mas na Índia, onde tem gente pra caramba, 400 mil doses de vacina. É muito? Não, é quase a metade do país. Lá tem 1 bilhão e 300 habitantes, né? Mas vão pelo menos testar essa vacina, vão aplicar essa vacina, vão produzir essa vacina em massa. Se vão produzir a vacina em massa, é porque o raio da vacina está dando certo. É porque o grupo de controle de Oxford, presidido acho que por 2 senhoras que eu não me lembro o nome, que já vinham acompanhando esse tipo de coronavírus desde janeiro, que é uma sequência de um estudo da SARS, que é a gripe aviária, acho que foi em 2003 a SARS. Essa cepa, esse tipo de vírus, cepa não adianta falar, que eu acho que é cerveja, mas tem que falar o português claro. Esse tipo de bicho aí é aquele mesmo bicho lá da gripe aviária, só que ele tem uma coisinha diferente. E essa coisinha diferente que a gente não consegue achar vacina para ela. E parece que essas senhoras conseguiram botar o ovo em pé. Tomara, porque se tiver a vacina, a humanidade está salva. Se não tiver a vacina, nós vamos sofrer com esse bicho durante muito tempo. Mas continua o grande dilema também nos Estados Unidos. Abre para não morrer de fome nos Estados Unidos. Aqui a gente já morre de fome sem coronavírus e faz tempo. Imagina nos Estados Unidos, que lá a maior potência econômica, como eu já disse aqui. Abre e arrisca morrer gente ou deixa fechado o que está fechado e adota o distanciamento social e arrisca-se a perder mais vidas? Essa é a grande questão. Quem tem a resposta? Se eu tivesse a resposta, eu seria possivelmente galgado à condição de Einstein, né, Stephen Hawking
Isaac Newton, e eu não passo de um mané bem imbecilzinho. Falando nisso, velho, eu queria saber, primeiro, por que o secretário que veio aqui falou meia hora ontem, o secretário, qual é o nome dele? Bruno Caetano. Falou meia hora, agradável, gente boa. Eu botei até o cara conversar com o ministro para ver se ele se resolvia com o ministro lá na questão da merenda. Aí disse que não, eu falei, por que o senhor não vai ver no galpão lá? Porque o Agostinho fez a matéria, você que ouve a Rádio Bandeirantes ouviu a matéria inteirinha, e o cara que toma conta do galpão tinha falado para o Agostinho que tinha alimento estragando lá. Eu falei, por que o senhor não vai lá? O senhor passa no galpão todo dia? Não passo. Eu não sei nem se ele sabia onde era o galpão, porque ele demorou 1h10, 1h15 para chegar no galpão. A minha equipe ficou esperando na porta do galpão para entrar. Agora, é claro que eu pedi para que a minha equipe entrasse antes dele chegar, porque a gente não podia ficar esperando o cara, senão não dava tempo de botar a matéria no ar. E outra coisa, se não tem nada errado lá dentro, por que não deixaram a minha equipe entrar e disseram, não, só pode entrar quando chegar o secretário e seus assessores? Aí ficamos 1h10, 1h15 esperando o cara chegar lá. Por quê? Isso me dá o direito a pensar, não a provar, porque eu não vou conseguir provar isso, mas me dá o direito a pensar que enquanto esse cara ia para lá, 1h10, 1h15 e tal, a comida estragada que estava lá dentro foi jogada fora. Ou foi tirada dali, esconderam, coisa parecida. Datena, você pode provar isso? Não posso provar, mas posso achar. Eu sei, o que você acha ouvindo isso? Se você não tem nada a esconder dentro da sua casa, né, a polícia pode entrar na minha casa sem mandato, se precisar. Porque eu não tenho nada a esconder aqui dentro da minha casa, não. Pode entrar a hora que quiser. Você não deixaria a nossa equipe entrar com um repórter de confiança, o Marcelo, com o cinegrafista que devia ser o Tunico? Para que precisava chegar o secretário, esperar 1h10, 1h15, o secretário e os seus assessores? Outra coisa, eu queria perguntar para esse secretário, e eu não quero mais falar com ele pessoalmente, não, o Agostinho fala, porque não cumpriu uma vez comigo, acabou, para mim acabou. Eu não quero mais falar com ele, o Agostinho pode falar. Fala quantas vezes ele quiser, mesmo porque quem denunciou foi o Agostinho. O que esse secretário está fazendo com aquele galpão lotado de merenda? E tem um monte de criança morrendo de fome porque não tem merenda e nem os R$55. Tem imagem aí da matéria de ontem que saiu, acho que no Jornal da Noite, deve ter saído também no programa do Joel, agora de manhã, porque não deu nem tempo de editar totalmente a matéria, porque o cara demorou 1h e pouco para chegar lá, entendeu? Então, mas tem imagem, depois eu procuro o Garrafa, essa imagem deve ter saído do Jornal da Noite, ou então pega a matéria do Marcelo Moreira. Eu não vou rodar aqui, não. Se já rodaram em outros jornais, eu não vou rodar aqui, não. Eu não confio na reportagem, eu acho que demorou muito tempo para a nossa equipe entrar lá. A partir do momento que você impediu a minha equipe de entrar, dizendo que tinha que chegar o secretário, eu já comecei a desconfiar. Mas tem imagem de galpão lotado de caixas e caixas de merenda. O que esses caras vão ficar fazendo com essa merenda lá, com essa molecada morrendo de fome e muitos sem receber os R$55 ou R$160? Não é a mim que esse secretário tem que responder, porque eu não falo mais com ele. Eu não quero mais conversa com ele, não. Eu não quero. O cara não cumpriu o negócio comigo uma vez, pode esquecer. Eu não quero mais conversa com ele. Pode falar aqui na rádio, pode falar desse programa se a Thaís mandar ou se o Schneider mandar. Né? Ele pode falar o que ele quiser, que ele pode inclusive vir aqui fazer o comentário no meu lugar. Mas eu não falo mais com ele, não quero mais conversa com ele. Entendeu? Não quero e pronto, acabou. Fim de papo. Não quero mesmo. Aí o Agostinho que converse com ele. Aliás, para ele, tem mais alguma coisinha reservada também que a gente já está começando a correr atrás e nós vamos ver se o que ele disse era verdade mesmo aqui ontem no programa. E ele sabe o que ele disse aqui ontem no programa, então começa a correr atrás também, porque senão nós já recebemos denúncia também. Aliás, o Agostinho, antes de eu terminar esse comentário, você já tem alguma denúncia gravada aí desse negócio aí? Oi, Datena, bom dia pra você, pros você sabe o que nossos é? ouvintes. Você tem ou não tem? Tenho. Você tem gravado? Tenho. Então você solta já.
Você solta já. E se o secretário quiser falar, ele fala com você, porque eu não falo com ele. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.